Lição número 2. O poder de autodireção da concentração. O homem, do ponto de vista psicológico do desenvolvimento, não é o que deveria ser. Ele não possui o autodomínio, o poder de concentração autodirecionado que é seu por direito. Ele não se treinou de maneira a promover seu autodomínio. Toda mente equilibrada possui as faculdades cujas principais funções são projetar, dirigir e concentrar as operações da mente, tanto no sentido mental quanto no físico. O homem deve aprender a controlar não apenas sua mente, mas também seus movimentos corporais. Quando as faculdades controladoras estão em condição destreinada, os impulsos, paixões, emoções, pensamentos, ações e hábitos da pessoa sofrem por falta de regulação, e o procedimento de concentração mental não é bom. Não porque a mente é necessariamente fraca no departamento autônomo das faculdades, mas porque a mente não está devidamente treinada. Quando as faculdades autorreguladoras não são desenvolvidas, os impulsos, apetites, emoções e paixões têm plena capacidade para fazer o que bem entendem, e a mente torna-se impulsiva, inquieta, emocional e irregular em sua ação. Isso é o que torna a concentração mental pobre. Quando as faculdades de auto-orientação são fracas em desenvolvimento, a pessoa sempre carece do poder de concentração mental. Portanto, você não pode aprender a se concentrar até que desenvolva os mesmos poderes que o qualificam para ser capaz de se concentrar. Portanto, se você não é capaz de se concentrar, pode ser devido às seguintes causas. Número 1. Deficiência dos centros motores. Número 2. Uma mente impulsiva e emocional. E número 3. Uma mente destreinada. A última falha pode em breve ser removida pela prática sistemática. É mais fácil de corrigir. O estado mental impulsivo e emocional pode ser corrigido melhor restringindo a raiva, a paixão, a excitação, o ódio, os impulsos fortes, as emoções intensas, a inquietação, etc. É impossível se concentrar quando você está em qualquer um desses estados excitados. Estes podem ser naturalmente diminuídos evitando alimentos e bebidas que tenham influências nervosas ou estimulantes, ou uma tendência a despertar as paixões, os impulsos e as emoções. É uma prática muito boa observar e associar-se com aquelas pessoas que são firmes, calmas, controladas e conservadoras. Corrigir a deficiência dos centros motores é mais difícil, porque como o cérebro da pessoa é pouco desenvolvido, ela não tem força de vontade. Para curar isso, leva algum tempo. Pessoas assim aflitas podem se beneficiar lendo e estudando o meu curso, A Mente Mestra. Muitos têm a ideia de que quando entram em um estado negativo, estão se concentrando, mas não é assim. Eles podem estar meditando, embora não se concentrem. Aqueles que estão em estado negativo a maior parte do tempo não podem, via de regra, concentrar-se muito bem. Eles desenvolvem, em vez disso, a abstração da mente, ou ausência da mente. Seu poder de concentração fica mais fraco, e eles acham difícil se concentrar em qualquer coisa. Eles muitas vezes lesam o cérebro se mantiverem esse estado. Para ser capaz de se concentrar,
você deve possuir força mental. A pessoa débil mental não consegue concentrar sua mente. Ela é impossibilitada disso por falta de vontade. A mente que não pode centrar-se em um assunto ou pensamento especial é fraca. Também a mente que não pode extrair-se de um assunto ou pensamento é fraca. Mas a pessoa que pode centrar sua mente em qualquer problema, não importa qual seja, e remover quaisquer impressões desarmônicas, tem força de espírito. Concentração, primeiro, último e o tempo todo, significa força da mente. Através da concentração, uma pessoa é capaz de reunir e manter suas energias mentais e físicas no trabalho. Uma mente concentrada presta atenção a pensamentos, palavras, atos e planos. A pessoa que permite que sua mente vagueie à vontade nunca realizará muito no mundo. Ela desperdiça suas energias. Se você trabalhar, pensar, falar e agir sem rumo e permitir que seu cérebro divague de seu assunto para campos estranhos, você não será capaz de se concentrar. Você se concentra no momento em que diz: eu quero, eu posso, eu vou. Há alguns erros que algumas pessoas cometem. Se você desperdiça seu tempo lendo histórias sensacionalistas ou artigos de jornal sem valor, você excita as faculdades impulsivas e emocionais. E isso significa que você está enfraquecendo seu poder de concentração. Você não será um engenheiro livre, capaz de construir a estrada para o sucesso. A concentração da mente só pode ser desenvolvida observando-se atentamente. Todos os tipos de desenvolvimento começam com muita atenção. Você deve regular todos os seus pensamentos e sentimentos. Quando você começa a observar a si mesmo e seus próprios atos, e também os atos de outras pessoas, você usa as faculdades de autonomia e, à medida que continua a fazê-lo, melhora suas faculdades, até que, com o tempo, possa projetar todos os seus pensamentos, desejos e planos. Ser capaz de focalizar a mente no objeto em mãos de maneira consciente leva à concentração. Somente a mente treinada pode focalizar. Manter um pensamento diante dele até que todas as faculdades tenham tido tempo de considerar que o pensamento é concentração. A pessoa que não pode dirigir seus pensamentos, desejos, planos, resoluções e estudos não pode ter sucesso em toda a extensão. A pessoa que é impulsiva em um momento e calma no momento seguinte não tem controle adequado sobre si mesma. Ela não é uma mestra de sua mente, nem de seus pensamentos, sentimentos e desejos. Tal pessoa não pode ser um sucesso. Quando fica irritada, ela irrita os outros e estraga todas as chances de qualquer interessado fazer o seu melhor. Mas a pessoa que pode dirigir suas energias e mantê-las no trabalho de maneira concentrada, controla cada trabalho e ato seu, e assim ganha poder para controlar os outros. Ela pode fazer com que cada movimento seu sirva a um fim útil e cada pensamento a um propósito nobre. Hoje em dia, o homem que fica excitado e irritável deve ser visto como uma pessoa indesejável. A pessoa de boa educação agora fala com lentidão e deliberação. Ele está cultivando cada vez mais uma atitude de repouso. Ele está consciente e atento e mantém sua mente em uma coisa de cada vez. Ele desliga todo o resto. Quando você estiver falando com alguém,
dê a ele toda a sua atenção. Não deixe sua atenção vagar ou ser desviada. Não dê atenção a mais nada, mas faça a sua vontade e intelecto agirem em uníssono. Comece pela manhã e veja como você pode permanecer autoequilibrado durante todo o dia. Às vezes, faça um inventário de suas ações durante o dia e veja se você manteve sua determinação. Se não, veja o que você vai fazer amanhã. Quanto mais autoequilibrado você for, melhor será sua concentração. Nunca tenha muita pressa. E lembre-se, quanto mais você melhorar sua concentração, maiores serão suas possibilidades. Concentração significa sucesso, porque você é mais capaz de governar a si mesmo e centralizar sua mente. Você se torna mais sério no que faz, e isso quase invariavelmente melhora suas chances de sucesso. Quando estiver conversando com uma pessoa, tenha seus próprios planos em mente. Concentre sua força no propósito sobre o qual está falando. Observe cada movimento dela, mas mantenha seus próprios planos antes de você. A menos que o faça, você desperdiçará sua energia e não realizará tanto quanto deveria. Eu quero que você observe uma pessoa próxima de você que tem a reputação de ser um personagem forte, um homem de força. Observe e veja que controle perfeito ele tem sobre seu corpo. Então, eu quero que você observe apenas uma pessoa comum. Observe como ela se move, seus olhos, braços, dedos. Note o gasto inútil de energia. Todos esses movimentos quebram as células vitais e diminuem o poder da pessoa nas direções vitais e nervosas. É tão importante para você conservar suas forças nervosas quanto suas forças vitais. Como exemplo, vemos um motor percorrendo a pista com muita suavidade. Alguém abre todas as válvulas e o trem para. É o mesmo com você. Se você quiser usar toda a sua quantidade de vapor, você deve fechar suas válvulas e direcionar seu poder de gerar vapor mental para uma extremidade. Centralize sua mente em um propósito, um plano e uma transação. Não há nada que consuma força nervosa tão rapidamente quanto a excitação. É por isso que uma pessoa irritável nunca é magnética. Ela nunca é admirada ou amada. Ela não desenvolve aquelas qualidades mais refinadas que um verdadeiro cavalheiro possui. Raiva, sarcasmo e excitação enfraquecem uma pessoa nessa direção. A pessoa que se deixa excitar ficará nervosa com o tempo, porque esgotará suas forças nervosas e suas energias vitais. A pessoa que não consegue se controlar e fica excitada, não consegue se concentrar. Quando a mente pode se concentrar adequadamente, toda a energia de cada célula microscópica é direcionada para um canal, e então é gerada uma poderosa influência pessoal. Todos possuem muitos milhões de pequenas células trêmulas, e cada uma delas tem o centro onde a vida e a energia são armazenadas e geradas. Se essa energia não é desperdiçada, mas conservada e controlada, essa pessoa é influente, mas quando é o contrário, ela não é influente ou bem-sucedida. Assim como é impossível para um motor a vapor funcionar com todas as suas válvulas abertas, também é impossível para você desperdiçar sua energia e funcionar em velocidade máxima. Cada neurônio nas camadas cinzentas do cérebro
é um centro psíquico de pensamento e ação. Cada um está pulsando uma força inteligente de algum tipo. E quando essa força, seus pensamentos e movimentos, são mantidos sob controle por um sistema conservador, sistemático e concentrado, o resultado será magnetismo, vitalidade e saúde. Os músculos, ossos, ligamentos, pés, mãos e nervos são agentes para execução dos mandatos da mente. O único propósito das faculdades volitivas é mover o mecanismo físico à medida que a energia viaja ao longo dos fios dos nervos e músculos. Isso só acontece se você jogar um controle voluntário sobre essas mensagens, impulsos, pensamentos e emoções. Qualquer exercício ou trabalho que excite a mente, estimule os sentidos, ponha em ação as emoções e os apetites, confunda, apavore ou emocione, enfraquece o poder da concentração. É por isso que todo tipo de excitação é ruim. Esta é a razão pela qual as pessoas que bebem bebidas fortes, que se permitem ter acessos de raiva, que brigam, que comem alimentos estimulantes, que cantam e dançam e assim desenvolvem suas emoções, que são repentinas, veementes e emocionais, não têm o poder de se concentrar. Mas aqueles cujas ações são mais lentas e dirigidas por sua inteligência desenvolvem a concentração. Às vezes, pessoas dogmáticas, obstinadas e excitáveis podem se concentrar, mas é uma concentração espasmódica e errática, em vez de uma concentração controlada e uniforme. Sua energia funciona por feitiços. Às vezes, eles têm muito, outras vezes muito pouco. É facilmente excitado, facilmente desperdiçado. A melhor maneira de entendê-lo é compará-lo com a descarga de uma arma. Se a arma disparar quando você quiser, ela cumpre o seu propósito. Mas se disparar antes de você estar pronto para isso, você não apenas desperdiçará munição, mas também poderá causar algum dano. Isso é exatamente o que a maioria das pessoas faz. Elas permitem que sua energia exploda, não apenas desperdiçando-a, mas colocando em risco os outros. Elas desperdiçam seu poder, seu magnetismo e assim prejudicam sua chance de sucesso. Essas pessoas nunca são queridas e nunca serão até que ganhem controle sobre si mesmas. Será necessário que elas pratiquem muitos tipos diferentes de exercícios de concentração e os mantenham por algum tempo. Elas devem superar completamente seus pensamentos repentinos e erráticos e regular suas emoções e movimentos. Elas devem, de manhã à noite, treinar a mente para ser firme, dirigir e manter as energias em ação. A área inferior do cérebro é o depósito da energia. Quase todas as pessoas têm toda a energia dinâmica de que precisam para concentrá-la. Elas têm a máquina, mas também devem ter o engenheiro, ou não irão muito longe. O engenheiro é o poder autorregulador e direcionador. A pessoa que não desenvolve suas qualidades de engenharia não realizará muito na vida. O bom engenheiro controla todos os seus atos. Todo o trabalho auxilia no desenvolvimento. Pelo que você faz, você avança ou degenera. Esta é uma boa ideia para manter sempre em mente. Quando você não tiver certeza se deve fazer algo ou não, apenas pense se ao fazê-lo, você crescerá ou se deteriorará e haja de acordo. Eu acredito firmemente em trabalhar quando você trabalha,
e jogar quando você joga. Quando você se entrega ao prazer, pode desenvolver a concentração pensando em nada além do prazer. Quando sua mente se concentra no amor, não pense em nada além disso, e você descobrirá que pode desenvolver um amor mais intenso do que jamais teve antes. Quando você concentra sua mente no você ou no eu real e em suas maravilhosas possibilidades, você desenvolve a concentração e uma opinião mais elevada sobre si mesmo. Ao fazer isso sistematicamente, você desenvolve muito poder, porque não pode ser sistemático sem se concentrar no que está fazendo. Quando você sai para o campo e inala o ar fresco, estudando vegetação, árvores, etc., você está se concentrando. Quando você vê que está em seu local de trabalho, em um determinado horário todas as manhãs, você está desenvolvendo a estabilidade do hábito e se tornando sistemático. Se você tem o hábito de ser pontual em uma manhã, um pouco atrasado na seguinte e ainda mais tarde na outra, você não está desenvolvendo a concentração. Mas sempre que você fixa sua mente em um determinado pensamento e mantém sua mente nele em intervalos sucessivos, você desenvolve a concentração. Se você mantém sua mente em algum objeto escolhido, você centraliza sua atenção, assim como a lente da câmera centraliza em uma determinada paisagem. Portanto, sempre mantenha sua mente no que você está fazendo, não importa o que seja. Mantenha uma vigilância cuidadosa sobre si mesmo, pois a menos que você o faça, sua melhora será muito lenta. Pratique inalar respirações longas e profundas, não apenas para melhorar a saúde, embora isso não seja pouca coisa, mas também com o propósito de desenvolver mais poder, mais amor e mais vida. Todo o trabalho auxilia no desenvolvimento. Você pode achar tolice tentar desenvolver a concentração fazendo exercícios musculares, mas não deve esquecer que a mente está associada aos músculos e nervos. Quando você estabiliza seus nervos e músculos, você estabiliza sua mente. Mas quando deixa seus nervos ficarem fora de ordem, sua mente ficará errática e você não terá o poder de direção, que, em outras palavras, é concentração. Portanto, os exercícios que estabilizam os nervos e os músculos são muito importantes para o desenvolvimento da concentração. Todos estão continuamente recebendo impulsos que devem ser dirigidos e controlados para que se tenha uma vida bem-sucedida. Essa é a razão pela qual uma pessoa deve controlar os movimentos de seus olhos, pés, dedos, etc. Esta é outra razão pela qual é importante controlar sua respiração. As respirações lentas, profundas e prolongadas são de valor maravilhoso. Elas estabilizam a circulação, a ação do coração, os músculos e os nervos da mente. Se o coração palpita, a circulação não é regular, e quando a ação do pulmão é desigual, a mente fica instável e incapaz de concentração. É por isso que a respiração controlada é muito importante como base para a saúde física. Você deve não apenas concentrar sua mente, mas também a ação dos olhos, ouvidos e dedos. Cada um deles contém mentes em miniatura que são controlados pelo engenheiro mestre. Você se desenvolverá muito mais rápido se perceber isso completamente. Se você se associar com grandes homens ou ler suas biografias, descobrirá que eles geralmente deixam os outros falarem.
é muito mais fácil falar do que ouvir. Não há melhor exercício para a concentração do que prestar muita atenção quando alguém está falando. Além de aprender com o que eles têm a dizer, você pode desenvolver a concentração mental e física. Quando você apertar a mão de alguém, pense em sua mão como contendo centenas de mentes individuais, cada uma com uma inteligência própria. Quando você coloca esse sentimento em seu aperto de mão, isso mostra personalidade. Quando você aperta as mãos de forma apática, denota timidez, falta de força e poder de personalidade. Quando o aperto de mão é muito fraco, a pessoa tem pouco amor em sua natureza, nenhuma paixão e nenhum magnetismo. Quando o aperto de mão é exatamente o oposto, você descobrirá que a natureza também é. A pessoa sem amor não é magnética e mostra o que é pelo seu aperto de mão não magnético. Quando duas almas desenvolvidas apertam as mãos, seus apertos nunca são leves. Há uma emoção que passa por ambos quando as duas correntes se encontram. O amor desperta as correntes opostas das naturezas positiva e negativa. Quando não há amor, a vida perde seu encanto. A mão mostra rapidamente quando o amor está sendo despertado. É por isso que você deve estudar a arte de apertar as mãos e desenvolver suas afeições sociais. Uma pessoa que ama sua espécie reflete amor, mas uma pessoa que odeia reflete ódio. A pessoa com uma natureza ruim, uma disposição odiosa, com pensamentos e sentimentos maus, é errática, esquisita e irregular. Quando você se permitir ficar irritado, observe como respira e aprenderá uma lição valiosa. Observe como você respira quando está feliz. Observe sua respiração quando abrigar ódio. Observe como você respira quando se sente apaixonado pelo mundo inteiro e emoções nobres o emocionam. Quando está cheio de bons pensamentos, você respira um suprimento abundante de oxigênio em seus pulmões e o amor enche sua alma. O amor desenvolve uma pessoa física, mental e socialmente. Respire profundamente quando estiver feliz e ganhará vida e força. Você estabilizará sua mente e desenvolverá seu poder de concentração e se tornará magnético e poderoso. Se você quer tirar mais proveito da vida, deve pensar mais no amor. A menos que você tenha verdadeira afeição por alguma coisa, você não tem sentimento, nem doçura, nem magnetismo. Então, desperte suas afeições de amor por sua vontade e entre em uma vida mais plena. A mão do amor sempre magnetiza, mas deve ser firme e controlada. O amor pode ser concentrado em seu aperto de mão, e essa é uma das melhores maneiras de influenciar o outro. Da próxima vez que você sentir que está ficando irritado, use sua vontade e seja paciente. Este é um exercício muito bom de autocontrole. Isso o ajudará a manter a paciência se você respirar lenta e profundamente. Se você perceber que está começando a falar rápido, apenas controle-se e fale devagar e com clareza. Evite levantar ou abaixar a voz e concentre-se no fato de que você está determinado a manter o equilíbrio e melhorar seu poder de concentração. Quando você conhecer pessoas de alguma importância, assuma uma atitude tranquila diante delas. Os exercícios estáticos desenvolvem as faculdades motoras e aumentam o poder da concentração.
Se você se sentir irritado, nervoso ou fraco, fique de pé com o peito para cima e inspire profundamente, e verá que sua irritabilidade desaparecerá e uma calma silenciosa passará por você. Se você tem o hábito de se associar com pessoas nervosas, irritáveis, pare até que você se fortaleça no poder da concentração, porque pessoas irritáveis, raivosas, irritadas, dogmáticas e desagradáveis enfraquecerão seus poderes de resistência. Quaisquer exercícios que lhe deem um melhor controle dos ouvidos, dedos, olhos, pés, ajudam você a firmar sua mente. Quando seu olho está firme, sua mente está firme. Uma das melhores maneiras de estudar uma pessoa é observar seus movimentos físicos, pois quando estudamos suas ações, estamos estudando sua mente. Porque as ações são as expressões da mente. Assim como é a mente, é a ação. Se é inquieta, errática, instável, suas ações são as mesmas. Quando está composta, a mente está composta. Concentração significa controle da mente e do corpo. Você não pode garantir o controle sobre um sem o outro. Muitas pessoas que parecem não ter ambição têm mentes lentas. Elas são firmes, pacientes e aparentemente têm um bom controle, mas isso não significa que sejam capazes de se concentrar. Essas pessoas são indolentes, inativas, lentas e apáticas, porque carecem de energia. Elas não perdem o controle porque têm pouca força para controlar. Elas não têm temperamento e, portanto, nada pode perturbá-las. Suas ações são constantes porque possuem pouca energia. A pessoa natural é internamente forte, enérgica e vigorosa, mas sua energia, força, pensamentos e movimentos físicos estão sob seu controle. Se uma pessoa não tem energia, tanto mental quanto física, deve desenvolvê-la. Se ela tem energia que não pode dirigir e manter em um ponto, deve aprender a fazê-lo. Um homem pode ser muito capaz, mas a menos que queira controlar suas habilidades, elas não lhe farão nenhum bem. Ouvimos tanto falar sobre o benefício da cultura física, mas o real benefício disso é realmente perdido de vista. Não há nada que mantenha as faculdades em ação de maneira sustentada e contínua como os exercícios estáticos, pois, como dito antes, quando você aprende a controlar o corpo, está ganhando controle sobre a mente.